Olá, amigos do canal Guia da Fumaça, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falarmos mais uma vez dos charutos Isaura da Bucaneiros. Esse é o terceiro vídeo sobre os charutos Isaura que eu estou fazendo. Nós fizemos um primeiro vídeo sobre o Isaura Tropicalia, nós fizemos um segundo vídeo sobre o Isaura Delicata e agora nós vamos falar sobre o Isaura Labelle. A ideia do vídeo é trazer para vocês as diferenças que são perceptíveis durante a fumada em função do tamanho e da bitola dos charutos, visto que todos eles, no site da empresa, eles possuem uma denominação de mesma capa, mesmo capote e mesmo enchimento. Então a composição é a mesma, a gente tem só a diferença de tamanhos, e eu quero perceber se o tamanho do charuto ele traz características diferentes na fumada. E além disso, eu também estou fazendo a marcação do tempo da fumada para a gente ter uma ideia de quanto tempo acrescenta na fumada em relação ao tamanho do charuto. O primeiro charuto, o Tropicalia, a gente teve uma fumada de 45 minutos. O Delicata nós tivemos 1 hora e 12 minutos de fumada. E esse daqui nós vamos fazer aqui junto. Vamos fumar aqui durante a gravação desse vídeo e no final a gente vai divulgar o tempo de fumada. Nós tivemos também diferenças acentuadas no paladar ao fumar o Tropicalia e o Delicata, e agora a gente vai perceber se também o Labelle traz alguma característica diferente que não estava presente nos outros dois. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curte o vídeo, compartilhe e marque o sininho, porque eu ainda tenho mais 2 charutos da linha Isaura a serem fumados, também com bitolas e tamanhos diferentes, para também trazer para vocês as minhas impressões, tanto da fumada quanto o tempo de fumada desses charutos, tá bem? Nós vamos iniciar agora fazendo o nosso corte. Charuto devidamente cortado. Esse daqui, em relação ao Delicata, ele está com fluxo mais aberto. Ele tem menos características de sabor. Se percebe menos gosto, menos sabor do que a gente percebia no Delicata e no Tropicalia. Isso falando de fumada a frio. O Delicata trazia mais intensidade na fumaça a frio. Vamos acender para a gente poder ter as percepções corretas do que a gente vai encontrar aqui no Isaura Labelle. Depois de cortado e devidamente aceso, o charuto ele evolui de forma satisfatória, sem nenhum tipo de picância ou amargor. Ele tem uma fumaça não muito intensa, uma fumaça suave. Ele tem um pouco do terroso, do tabaco, mas não muito. O Tropicalia era muito forte, essa presença do terroso. Aqui ele apresenta de uma forma bem tranquila, bem suave, totalmente discreta. Um pouquinho de herbal. E um pouquinho de cacau torrado queimado. A gente vai ver como que esse charuto vai evoluir, mas ele está parecendo mais equilibrado do que o Tropicalia, com certeza. O Tropicalia estava muito desequilibrado. O Delicata teve uma fumada boa, suave, tranquila, de acordo com a proposta do valor do charuto. Eu vou seguir na fumada. Quando a gente estiver no segundo terço, eu volto para dar a minha opinião para vocês. Não sei se aqui nesse ponto ele vai começar a fazer algum caminho aqui, ó. Vai criar um fantasminha aqui. Vamos ver, vamos aguardar.
Estamos voltando, entrando no segundo terço. Quis mostrar para vocês a construção do charuto, onde temos uma cinza bastante firme, né? Onde eu achei que pudesse dar problema, aqui, ó, ele não queimou irregular, a queima está perfeita, ele acabou se corrigindo de uma maneira natural. E os outros dois charutos que eu fumei, tanto o Tropicália quanto o Delicata, eles não tiveram essa cinza que se manteve durante um terço inteiro. Conforme eu fui fumando os outros charutos, a cinza de uma forma natural foram caindo. E aqui a cinza está bem firme. Eu acho que isso, no meu entender, demonstra uma construção diferente do charuto. Porque o Tropicália possui a mesma bitola que esse charuto Labelle possui, e o Tropicália, a cinza, ela ia se desprendendo naturalmente e muito rapidamente do charuto. Eu vou continuar a fumada. Quando a gente terminar o segundo terço e para o terceiro terço, eu volto para a gente dar mais impressões sobre esse charuto. Caiu. Não sei se deu para ver. Até agora, a cinza estava bem presente aqui. É lógico que ela tinha que cair para fazer passar essa vergonha aqui com vocês. Nós estamos indo para o último terço do charuto. Vocês conseguiram perceber aí que a cinza ela esteve presente até esse momento onde o charuto está entrando no último terço. Nós estamos com 43 minutos de fumada. Não amargou, o charuto ele não trouxe a característica do amargo, mas ele traz bastante intensidade de madeira, um pouquinho de terra e bastante forte a característica da madeira. Um leve adocicado, porém muita madeira. É um charuto que está evoluindo bem. Eu quero falar também para vocês sobre a questão do. Nós estamos entrando no último terço, né? Vocês viram que até há pouco a cinza estava presente. Ela caiu aqui junto com vocês. A cinza ficou no charuto até ele entrar no último terço, o que para mim já demonstra uma grande diferença na construção das outras duas versões que foram fumadas, porque o charuto Labelle ele tem a mesma bitola do charuto Tropicália, e o Tropicália a cinza de forma alguma, nem no primeiro terço ela se manteve. A cinza ela ia caindo de uma forma natural, ia queimando e ia caindo. Eu acho que isso já traz alguma característica diferente na construção, na forma como o charuto é enrolado e prensado. E uma outra questão que eu quero trazer para vocês é sobre preços. O Tropicália, nós estamos falando com um charuto na faixa de R$ 25. O Delicata a gente encontra nas tabacarias online na faixa de R$ 26. E essa versão Labelle na faixa de R$ 30, R$ 33. Isso trazendo pesquisa de preço que a gente consegue nas tabacarias online. Esse fator do preço, eu acho que ele tem que ser levado em conta por aquilo que a gente tem de entrega, porque as diferenças de preços desses charutos, elas são muito pequenas. Se a gente pegar do Tropicália para o Labelle, a gente não tem nem R$ 10 de diferença de preço de um para o outro, a gente está falando em R$ 8 a diferença de preço. E o Labelle ele está trazendo um prazer de fumada muito maior do que foi encontrado no Tropicália. O Labelle também teve uma evolução muito boa, ele foi menos amadeirado e mais terroso, e nesse daqui a gente tem um pouco mais do amadeirado presente. A gente tem a característica da construção melhor, notadamente melhor, sem dúvida. A gente tem uma fumaça muito mais intensa. Ele ainda não está com aquele aspecto de esponja, ele está firme, é um charuto que ainda está firme.
Seguramente a gente vai conseguir fumar até o finalzinho, sem nenhum tipo de problema. A queima dele foi perfeita, não precisei fazer nenhum tipo de correção. A própria cinza, ela foi queimando de uma forma uniforme e muito bonita. Estamos chegando aqui no final do charuto Isaura Labelle. A cinza continua firme, mesmo aqui no último terço. O charuto ele não desmanchou, ele não ficou fofo. Ele manteve uma consistência de queimada perfeita durante toda a fumada. Nós estamos aí indo para 1 hora e 10 minutos de fumada. Estou praticamente encerrando aqui. Já está quase naquele momento que ele começa a queimar o dedo, que é hora de estar parando, quando o charuto é bom. E eu quero trazer uma consideração para vocês em relação a preços. A gente tem o Tropicália na faixa de R$ 25, o Delicata 26 e o Labelle na faixa de R$ 30 a R$ 35, preços que a gente encontra nas tabacarias online. São charutos fáceis de serem encontrados. Se a gente pegar o Tropicália, que é o menor deles, da série Isaura, o Labelle, que é esse um pouquinho maior e um pouquinho mais grosso na bitola, a gente tem uma diferença de R$ 8, o que eu acho que vale a pena a gente partir pro Labelle em termos daquilo que o charuto entregou em termos de construção e de evolução. Agora, no último terço, ele continua apresentando uma característica de amadeirado de cedro, e ele conseguiu trazer um pouco de oleosidade, coisa que não foi presente nos outros dois charutos que foram fumados. Então, eu acho que por uma diferença de R$ 8 vale bastante a pena a gente pegar o Labelle, porque ele tem um tempo de fumada de 1 hora e 10, uma característica de construção melhor e uma entrega e uma evolução melhor do que os outros dois charutos. Eu acho que vale a pena vocês provarem também, todos eles, para terem a opinião de vocês, porque a questão do paladar é muito diferente de pessoa para pessoa. Aquilo que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. Então, eu trago aqui de forma bastante honesta para vocês aquilo que penso sobre esses três charutos.